Eu peguei uma mensagem aqui que estava com fome. Eu também tô. Também tô, tá? Nem almocei ainda, só pra você ter uma ideia. Vou almoçar só depois dessa aula. Pronto, deixa eu só entrar aqui, no caso, no link pelo celular, porque como a internet está travando, eu gosto de entrar nos dois. Pois é, hoje eu não tive tempo, hoje eu fui surpreendido. Né? Eu fui encomendado de fazer algumas coisas de última hora, coisa do colégio, eu fiquei, meu Deus. Aí eu tive que fazer, aí eu não deu tempo nem de almoçar. Mas só almoço depois da aula aqui de vocês, eu vou almoçar. Tô aqui na base da água, tá certo? Pessoal, vamos começar com a chamada, tá bom? Não, é de boa, tá? Eu levo no bom humor também. Pessoal, coloca a chamada de vocês aí, tá bom? Nome e número. Eu já vou logo adiantando a página, tá bom? A gente meio que encerrou, né, o capítulo anterior, que era graus do adjetivo, que é um dos conteúdos que eu diria gramaticalmente mais chatinhos que você tem, pela complexidade, né, de tanta regra gramatical. E a gente vai agora para o próximo capítulo, que a gente começa um pouquinho mais leve, leve entre aspas, tá certo? Como é, Yasmin? Pois é, mas a água, ficar tomando muita água ajuda, tá bom? A fome, ela engana um pouquinho, quer dizer, a água engana um pouquinho a fome. Ou países, certo, tá bom? Mas você colocou o número? Ah, tu errou, pronto. Mas tu corrigiu depois, eu tô vendo. Tranquilo, tá, Isis? Pessoal, vamos lá. A gente vai para a página 54, tá bom? 54. E antes de a gente começar, de fato, nessa página, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por quê? Porque essa questão, o que a gente vai ver aqui, eu diria que é um ótimo exemplo de como é o inglês que você vai encarar, por exemplo, no Enem. Você vai dizer, mas a gente está no 8º ano, é muito cedo para pensar em Enem. Eu acho que não, tá bom? Já acho que vocês estão na idade de começar a pensar no Enem. Queria saber de vocês. Vocês já pensam no Enem, assim, vocês já estão com essa mentalidade que tipo, o Enem vai ser algo importantíssimo para a tua vida e que ele vai mudar completamente o rumo da tua vida e que no Enem você vai ter que escolher, vamos dizer assim, nas línguas estrangeiras. Você tem que escolher se você vai fazer inglês ou se você vai fazer espanhol. Eu diria que essa atividade que eu colei no livro, eu achei ela muito boa, porque esse tipo de questão aqui, que o livro está trazendo, ela é exatamente desse nível que você vai encontrar no Enem, por exemplo. Isabela, não tem coreano, tá bom? Não tem. Mas quando eu digo que é do nível do Enem, eu não estou dizendo que ela é difícil, super difícil. Eu estou tentando justamente explicar o contrário. Por quê? Porque algumas pessoas têm um medo do Enem, que é uma coisa super complexa, que ninguém. Uma coisa assim, dá uma pressão muito grande. Isso, o pessoal pensa mais na redação. Mas eu quero justamente explicar para vocês que o inglês do Enem, ele não é aquele inglês de que você tem que ser fluente para você saber falar. As questões que estão lá, elas requerem muito mais que você seja capaz de buscar as informações certas dentro do texto do que qualquer outra coisa. E para mim, essas duas páginas, né, 54 e 55, elas são perfeitas. Elas são exatamente o que o Enem vai querer de você se você for fazer o Enem para a língua inglesa, tá certo? Então, quando a gente for fazendo, é bom que você vá sentindo como é e você vai ver que nem é tão complicado, tá? E você não precisa ser fluente para interpretar um texto, certo? Vamos lá, tá? É um texto. Vou dar uns passos, tá? A gente vai fazendo aos pouquinhos e eu vou dando como se fossem instruções, né? Imagine que você está no Enem, você sentou na cadeira do Enem e, bum, de repente tem essa questão aí de inglês para você fazer. Eu vou tentar ir dando as instruções para vocês de como é que você aborda esse tipo de questão. Tipo, qual é o primeiro passo? O que é que você pensa primeiro, tá? Para você entendendo como é que esse tipo de questão funciona. Então vamos lá. A gente tem um texto, a gente tem as questões 1 e 2, que a gente vai tentar fazer aqui. E, beleza. O primeiro passo, quando a gente tem um texto, é o seguinte: é o contrário do português, porque em português a gente ensina assim, né? Se você vai interpretar um texto, você lê o texto primeiro e depois você vai para as perguntas. Eu recomendo em inglês sempre o contrário, tá? O que você deve fazer com o texto é você não ler o texto de cara e você saber identificar, sem precisar traduzir, qual é a temática geral do texto. E depois que só de bater o olho você entender qual é a ideia geral do texto, você entenda como as subdivisões do texto. A gente vai explicar isso aqui melhor, tá? Porque todo texto,
vários gêneros, né, jornalístico, não importa qual seja, ele aborda um tema amplo, e ele muitas vezes vai se desdobrando em subtemas, tá? É muito comum de um texto, tá? Em inglês, é muito típico do Enem eles colocarem textos assim, que ele tem uma ideia geral e ele costuma dividir o texto em vários pequenos tópicos, tá bom? E antes de você, de fato, ir para as perguntas, antes de você tentar traduzir o texto, você tem que bater o olho e dizer, vamos lá, sobre o que será que esse texto está falando e quais pontos ele aborda. Vamos lá, de cara, você olha, qual a primeira dica que eu dou? Você lê o texto, desculpa, lê o título do texto, beleza. Paracetamol, bora que no caso é garrafa, tá? Ou pode ser também aquela caixinha, tá? Então, nesse caso, tem alguma coisa a ver com paracetamol, tá? Vou trazer como caixinha de paracetamol, mas vamos supor que é você e você não tem um domínio pleno da língua inglesa. Você só conseguiu entender a palavra paracetamol. Você tem que, pela essa palavra que você entendeu, você já tem que ir deduzindo sobre o que o texto vai falar. Se o título tem paracetamol no meio, então o que é que a gente pode deduzir? Ele é um texto que provavelmente vai falar de medicamentos. Por quê? Porque paracetamol é um medicamento. Logo, eu sei que isso não é um texto narrativo, eu sei que eu não estou contando a história, provavelmente isso aqui também não é uma crônica, provavelmente não é, provavelmente eu vou falar de questões médicas. Pronto, já cheguei a uma primeira conclusão. Já entendo tudo isso, mesmo sem eu ter precisado ter lido o texto. Só uma palavra já me deu ideia do que fazer. Aí você pode ir alongando o teu raciocínio. Você pensa assim, tá, se o texto fala de um medicamento, ele aborda questões médicas, tá? É um tema da saúde, então essas subdivisões do texto provavelmente vão falar de questões como, se isso aqui é um medicamento, então ele vai falar provavelmente sobre o uso do medicamento, ele vai falar sobre, pode ser sim, tá? Então, no caso, você já vai deduzindo. Provavelmente, como está falando de medicamento, ele vai falar sobre o uso do medicamento, ele provavelmente vai falar sobre a composição do medicamento. Outra coisa que provavelmente ele vai falar sobre os efeitos desse medicamento, ele vai falar também sobre questão de dose, porque a gente sabe que para cada faixa etária a gente tem dose de um certo remédio, tá? Então, a gente consegue inferir logo de cara, a gente abrindo nessas possibilidades, eu já sei que o texto ele vai abordar um medicamento sobre diversos subtópicos, tá? E aí que você vai para o próximo tópico. Isso aqui, pessoal, você vai fazer na hora, tá? O que eu estou fazendo aqui com vocês é como se eu fosse um aluno também, eu estivesse diante de um texto desse, e ele estivesse lá no Enem, e eu precisasse, de alguma maneira, desenrolar como é que eu vou fazer essa questão. Então, pronto, eu já tenho uma ideia geral. Depois, o próximo passo que a gente sempre orienta é que você leia os subtópicos. Agora sim, você começa a ler os subtópicos e você vai tentar traduzindo o nome do tópico que você sabe. E aqui vai ser tranquilo, vou logo tranquilizando vocês, porque no Enem eles colocam textos que tem muitos cognatos, né? Lembrando, né, cognatos são aquele que a gente chama de, falsos cognatos, são aqueles que a gente às vezes aprende pelo nome de falsos amigos, né? E os textos do Enem, eles gostam de colocar muitos cognatos verdadeiros. Então você não tem medo de arriscar uma tradução. Porque se você vê uma palavra que parece com português, provavelmente aquela palavra se traduz do jeito que parece mesmo. Então, o Enem ele gosta de te ajudar. Ele coloca palavras parecidas com português às vezes. Então, logo de cara, a gente tem o seguinte. Primeiro subtópico, né, de negrito. Presentation of... só uma dica de pronúncia, tá? Paracetamol, eles falam paracetamol, tá? É a pronúncia que eles falam de paracetamol. Mas eu vou falar aqui paracetamol para não parecer estranho, tá bom? Mas aqui, ó. Presentation of paracetamol, certo? Como é que a gente poderia traduzir isso aí? Tomando como base essa ideia de cognatos, de palavras parecidas. Como é que vocês traduziriam? Como é que vocês arriscariam uma tradução para esse subtópico? Presentation of paracetamol. Eu tô na parte negrito, ô Yasmin. Tu tá traduzindo de baixo. Isso, pera, isso aí. É o tópico negrito. Presentation. Arrisca, pode arriscar. É uma palavra que parece com português. Então, arrisca, tá bom? Vamos lá. Presentation. Boa, Maria Clara. Apresentação. Tá vendo? Você pode arriscar. E acertou. Presentation parece com
apresentação, que parece apresentação. Então, você já pode deduzir. Então, é a apresentação do paracetamol. Então, esse pequeno subtópico, ele provavelmente vai te dar informações gerais que vão apresentar o que é esse medicamento, que é o paracetamol. Aí sim, aí você vai para os tópicos abaixo dele. Então, eu já sei que pelo menos esse subtópico ele fala da composição, é uma apresentação geral do que é um paracetamol. Aí você tem, por exemplo, aqui, ó, oral use. E dá para você chutar também, olha aí, palavras parecidíssimas com português, que como a Yasmin já até adiantou, a gente pode uso oral, exatamente. Então, a gente já tem a primeira informação muito explícita, vamos dizer assim, né? É de uso oral. Pronto, bacana. Aí você tem esses subtópicos também, de novo, várias palavras parecidas com português. Diz assim, adult and pediatric use over 12 years, tá? Então vamos lá, de novo, só palavra parecida com português. Adult, a gente pode entender como adulto, então beleza. Paracetamol é de uso oral, de uso adulto e, né, and pediatric, tá certo? Que seria uso pediátrico, exatamente. É só a gente lembrar, a gente vai pegando referência do português, né? Isso, Stephanie, é para crianças. Então, já sabemos uma visão mais geral. É um remédio que você pode aplicar em adultos e você pode aplicar em crianças. Ah, só que tem um detalhe. Ele continua assim, ó, use over 12 years, tá? Por mais que você não saiba traduzir, por exemplo, a palavra over, que é uma palavra-chave nessa frase. Mas pegando as informações de idade, esse 12, você acha o quê? Que está querendo dizer o quê? Que ele é uma... Não entendi, ô Yasmin. Não, eu falei professor. Ah, tá. Tá meio bem bastante. Tipo, eu não entendi, no caso, as frases e a tradução dela toda, mas a minha ideia é que tem que usar, no caso tem não, pode usar no mínimo com 12 anos de idade. Isso. É tipo assim? Exato. Então, tá aí, olha que interessante. Eu não sei traduzir, mas na minha ideia acho que é isso. Isso, e você acertou, Yasmin. É isso que às vezes a gente tem que encorajar vocês. Arrisque ideias. Por mais que você não saiba traduzir, pode arriscar o que você acha que quer dizer. Por exemplo, a Yasmin, por mais que ela diga que não saiba esse use, over, mas pelas poucas informações que a gente pegou, ela já conseguiu entender exatamente o que o texto queria dizer. Ele está dizendo que ele é de adulto e pediátrico acima de 12 anos. E agora sim, depois que vocês já chegaram a essa conclusão, eu posso explicar para vocês, né, o que significa a palavra over. Tá? É uma palavra que ela é cheia de traduções, tá certo? Eu não vou comentar aqui todas as traduções para a palavra over, mas ela significa acima de. Nesse contexto, ela significa acima de. Mas detalhe, eu consegui chegar a essa conclusão mesmo sem saber o que over significava, certo? Então, de novo, traduzir tudo nem é necessário. Então, é de uso adulto, pediátrico, acima de 12 anos. Muito bem. A gente tem, de novo, palavras parecidas com o português. Laboratory e medley, tá? Como é que a gente poderia interpretar? Que no caso aqui deve ser alguma informação laboratorial, né? Se tiver alguma informação científica, tá? Você pode ignorar. Geralmente, isso é outra dica que eu dou para vocês. Quando você está interpretando um texto em inglês, ele não é técnico demais sobre o assunto. Por exemplo, se o assunto aqui é sobre um medicamento, não vai ter nas questões informações científicas sobre os componentes, sobre ligações químicas e tipo de coisa. É tanto que se você achar informações que você vê que está muito científico, muito complexo, muito específico, você já pode até ignorar. Você não precisa se preocupar, porque provavelmente ela não vai ser abordada mais para frente. Ela está ali só no texto, porque ela faz parte da composição do texto. Isso, Stephanie, tá? Depende do contexto. Exato, então nós poderíamos concluir assim, Yasmin, que no caso seria o nome do laboratório. Ela foi desenvolvido, isso é um chute, tá? É uma probabilidade, né? Você não tem informação científica de que o paracetamol foi produzido nesse laboratório, mas é um chute, tá? Vale a pena arriscar. Aí você continua aqui, algumas informações, a gente tem números, é sempre bom a gente se apegar aos números, porque são informações importantes. A gente tem aí, né, 750, vamos pegar suas palavras fáceis de saber. 650 mg. Lá para frente, na mesma linha, né, a gente tem tablet, que lembra tablet, né, tablets. Mesmo quando tem a mesma ideia, tá certo? Tablet lembra tablets, vai arriscando pela semelhança. E a gente tem 20, 100, 200 e tablets de novo. Ou seja, 750
alguma coisa, tablets. Aí vai pulando as palavras que você não sabe. Aí a próxima informação é 20, 100 ou 200 tablets. A palavra-chave aqui é a palavra packs, tá? Isso, Yasmin, ou Yasmin, desculpa, é a Stephanie. Isso aí. A gente pulou a palavra packs porque, em tese, a gente não sabe o que ela significa. Mas, aqui a gente conseguiu entender exatamente o que ele estava querendo dizer. No caso, são as gramas por tablets, vamos dizer assim. E aqui ele fala das quantidades de tablets que você pode encontrar. Que, no caso, essa já é a informação. Você já entendeu o que o texto quis dizer. Mas agora sim, depois que a gente já entendeu, eu vou dar a tradução, tá? A palavra-chave aqui é a palavra pack, tá? A palavra pack quer dizer pacote, certo? Pacote ou pacotinho pequeno, isso é meio relativo, tá bom? Então, um pack é um pacote. Então, reinterpretando, né? Você tem 750 miligramas por tablets. E no caso, fala aqui, existem pacotes de 200 ou de 20, 100 ou 200 tablets. É uma informação de quantidade. Pronto, no caso aqui a gente meio que já sabe tudo que a gente precisava saber sobre a apresentação. A gente já sabe o que ele é. A gente poderia ir adiante, tá? A gente poderia fazer o seguinte, em vez de agora a gente fazer o mesmo processo em cada um desses tópicos, a gente poderia fazer o seguinte, já que a gente já viu a apresentação geral dele, a gente vai tentar traduzir só os subtópicos em negrito. Vamos lá. O próximo subtópico em negrito é composition, tá? Composition, vai, arrisca aí. O que você acha que ele quer dizer isso? Dá um chute. Exatamente. Tranquilo. Composição. Então, eu não vou nem ler isso aqui para vocês agora, mas eu sei que ele vai falar de composição, de questões até mais técnicas sobre a composição, talvez ele aborde os elementos, alguns elementos químicos que você vai encontrar dentro dele. De novo, detalhe, vou lembrar, é uma informação técnica, então você não precisa se apegar tanto a ela, tá? Você se apegar à ideia. Pronto, beleza, aí a gente continua, né? Aqui a gente tem o próximo subtópico em negrito, que diz assim, what is it for? Pronto, esse é o problema. Você, às vezes, vai encontrar subtópicos que não dá para você arriscar, você tem que ter realmente vocabulário para aquilo. Mas nesse caso eu vou ajudar vocês, né? Esse what is it for significa para que serve. Boa, Yasmin. Está demais, Yasmin. Isso aí, para que ele serve? Essa é a ideia que ele está querendo dizer. Então, de novo, eu nem vou ler esse subtópico, mas eu sei que ele está falando das utilidades dele. E aqui dentro, aí você pode até na tua mente deduzir. Bem, aqui dentro, provavelmente ele está falando sobre o quê? Sobre o modo de uso, ele provavelmente está falando, de possíveis reações no corpo, tá? E você usa para combater que tipo de coisa? Já que a gente está discutindo para que ele serve, então aqui ele provavelmente vai dar para a gente as diversas utilidades, né, que a gente pode usar. E as suas consequências, provavelmente. É um chute. Isso, inclusive, isso é uma coisa muito boa, tá bom? De você ter dito, porque é o seguinte, o Enem, geralmente, isso também não eu poderia estender, não só o Enem, mas geralmente o inglês do ensino médio, lá para o teu terceiro ano, segundo, terceiro ano, como ele é muito voltado para o Enem, ele vai ser muito voltado para gênero textual em inglês, tá certo? E é uma coisa assim, e no Enem, ele continua a mesma coisa. Ele está muito mais preocupado em que você seja capaz de entender gêneros textuais em inglês do que responder a gramática, por exemplo. É tanto que se você for pegar no Enem as questões de inglês, tu raramente vai ver uma questão sobre gramática. Tu não vai ver, tipo assim, olha, qual é o grau superlativo do adjetivo tal. Você não vai encontrar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é o que a gente estuda na sala de aula para a gente aprender a gramática. Mas no Enem, eles nunca vão fazer perguntas gramaticais. É como se a gramática que você foi acumulando ao longo da tua vida, ela vai estar ali jogada dentro do texto para te auxiliar no entendimento. Então ela é tipo secundária. Isso não quer dizer que ela seja menos importante, porque essa gramática ela vai aparecer dentro do texto, tá certo? Ela vai estar ali dentro de alguma maneira. Só que não vai ter perguntas, tipo, complete o espaço com a forma do verbo, não sei o quê. Você nunca vai ver isso, tá? É nesse estilo aqui de questão que o livro trouxe pra gente. Texto e interpretação. Sim, Maria, é assim. É desse jeito. Não tem gramática, tá? Mas é porque ele tá mais interessado em contextualizar o inglês, tá certo? Em abordar ele de forma mais contextualizada. E, querendo ou não, tu vai ter que saber a gramática para tu conseguir ler alguns textos, traduzir, entender algumas coisas, tá? Então não é vão, tá bom? Estudar a gramática, ele vai te dar um suporte
para que tu consiga ler textos grandes de fato e entender da melhor forma possível. Então vamos lá, a gente pode ir para o próximo subtópico em negrito, que a gente tem o seguinte ponto, né? Expected action. Vamos lá, expected action. Vamos lá, como é que a gente pode chutar isso aí? Chute uma tradução para isso. Expected action. Bom chute. Ação esperta. Pronto, ó, 2 chutes muito bons. No caso, esse expected parece com esperta, né? Mas você também, se você parar para pensar, parece com esperada. Expected. Expect parece com esperar. Então você poderia chutar também. Você vai testando as combinações. Então, sim, tu vai falar aqui, esse tópico especificamente, ele vai falar sobre as ações esperadas no teu corpo. Ou seja, os efeitos. Como é que tem até um nomezinho bonitinho para isso? Efeitos. Vamos lá, me ajudem a fugir da minha mente a palavra. Vamos colocando no chat, fugiu totalmente da minha cabeça. Efeitos alguma coisa, que são efeitos não esperados. Enfim, mas a gente já entendeu. Não adianta, Yasmin, eu dei uma voada aqui na palavra, eu esqueci. Realmente eu esqueci, saiu da minha mente. Pronto, mas a gente já sabe o que quer dizer, tá certo? A gente está falando aqui provavelmente das consequências, quer dizer, da expectativa que a gente tem sobre a ação do remédio no corpo. Então, beleza, você pode pular isso, tá bom? A gente pode pular para o próximo tópico em negrito. No caso, o próximo tópico em negrito, a gente tem precautions and warnings. Essa segunda palavra talvez fique difícil de você traduzir, mas a primeira dá para chutar. Então aí, só chutando, o que você acha que ela quer dizer? Tudo bem, Yasmin. São as precauções e aí você pode também usar muito do teu conhecimento prévio, do teu conhecimento que tu foi acumulando ao longo da tua vida. Se você já leu muitas bulas, geralmente, quando a gente está falando de precauções, vai vir acompanhado de avisos. Exato, isso. Você tem a ideia, mas você não sabe o que quer dizer. Mas se você já leu uma bula, você já consegue deduzir. Geralmente a gente se fala de precauções e avisos. Geralmente ele sempre aborda as duas coisas no mesmo texto. Pronto. Exatamente. Então, para você ver como o teu conhecimento de mundo, das suas leituras, ela vai te ajudar a até inferir palavras pelo contexto que você nem sabe. E, às vezes tu chuta e tu acerta, né? Olha, precauções e avisos. Então a gente já sabe que ele vai falar aqui sobre alguns cuidados que as pessoas devem tomar e provavelmente dos avisos, provavelmente ele também vai abordar as consequências também se você não cumprir esses avisos, né? Mas vamos lá. Vamos para o último subtópico, né? Para a gente ter uma ideia geral do texto. A gente tem isso aqui, use in the elderly. Não, é só isso, né? Use in the elderly. Vamos lá. Vamos chutando aí. O que vocês acham que isso quer dizer? Vai ficar difícil só a palavra elderly. Bom chute. Uso da forma correta. Mas não exatamente. Porque se você parar para pensar, você pode fazer o seguinte. O uso, ele já foi meio que explicado. Você vai pensando de forma meio lógica, né? Eu já falei aqui no texto da composição, para que ele serve, da ação, no caso das precauções dos avisos. Então, você deduz que provavelmente ele não está falando mais do uso, tá bom? Eu acho que ele já deve ter dado informação demais sobre o uso. Pronto, eu vou trazer para vocês, vão ajudar, tá bom? Não tem problema não. A gente vai entendendo aos pouquinhos mesmo. Vou até deixar no chat o que significa a palavra elderly. No caso, você pode traduzir como idosos, tá bom? Ou de idade avançada, é algo meio relativo, tá? Então, é o uso em idosos. Que ele vai abordar aí, digamos que são uma extensão da bula, né? Ele vai falar especificamente alguns cuidados que pode ser que você tenha com os idosos. E você poderia usar as palavras do inglês mesmo que você aprendeu para tentar chutar o significado dessa palavra aí. Por exemplo, quando a gente estava estudando sobre adjetivos, a gente aprendeu que old quer dizer velho. Querendo ou não, esse elder, né? De alguma maneira ele parece, porque vem, tirando esse LY, que a gente sabe que ele é sufixo, ele vem da palavra elder. E old, elder tem uma semelhança. Você poderia até chutar assim e vai que você acertava, né? Mas vamos lá. Então aqui é uso para adultos especificamente. Desculpa, para idosos.
Pronto, qual é o próximo passo? Depois que você entendeu a ideia geral do texto, já conseguiu entender qual é o gênero textual, você conseguiu dividir em que assuntos o texto vai tratar, o que é que você faz agora? Agora tu vai para as perguntas. Ou seja, você não vai ler o resto, você esquece um pouquinho esses textozinhos que estão dentro dos subtópicos e vai para as perguntas, tá bom? Vamos lá, a gente vai ler as perguntas e você vai ver que pelo fato de a gente já ter mapeado anteriormente as seções do texto, as perguntas vão ficar muito mais fáceis, porque a gente vai ler a pergunta e na pergunta mesmo a gente já vai saber diretamente onde a gente vai buscar a informação, onde a gente vai buscar essa informação específica. Tá? Então vamos lá, questões da página 55. Primeira questão, claro, eu vou traduzindo para vocês, tá bom? Diz assim, né? Answer the question according to the text. Ou seja, responda as questões de acordo com o texto. Letra A diz o seguinte: What is the total amount of paracetamol per tablet? Olha aí, então a gente pode traduzir essa pergunta assim: qual é o total de paracetamol por tablete? É só lembrar, a gente viu em alguma parte do texto que falava sobre os tablets, tá? Então o que, é que você vai fazer? Você achou a palavra tablet aqui na pergunta, você pega assim, você vai considerar a palavra tablet como se ela fosse uma palavra-chave. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar a palavra tablet e vai buscar lá no texto onde que essa palavra apareceu. No caso foi lá na nossa primeiro subtópico, né? E a pergunta é a seguinte: qual é o total de paracetamol por tablet? Ou por tablete, desculpa, por tablete. Então vamos pro texto. Chutem aí. Tá nessa primeira sessão. Dá uma olhadinha nessas palavras, as que você sabe, e tente deduzir qual dessas informações diz a quantidade por tablete. Exatamente. Exatamente, Yasmin. Show. 750 miligramas. Ou seja, você foi direto, você olhou para a pergunta, e como você já sabe as partes do texto, você não precisou nem ler ele todo. Por exemplo, essa seção, ela poderia estar em último lugar. E essa pergunta porque assim, estava fácil porque estava logo no começo. Mas se essa seção, esse subtópico, tivesse lá embaixo, você não ia precisar ler do começo ao fim até chegar nessa informação. Porque como você já mapeou o teu texto, você já saberia em que parte do texto você ia encontrar a resposta. Então é isso aí, 750 miligramas. Então você vai completando, tá bom? Vai colocando aí a resposta, que tá certa mesmo. Isso, exatamente. No caso, essa informação, né, do 200, 100 e 20, ela é a informação dos pacotes. Tá? Até lembra que eu traduzi a palavra packs, que era os pacotes, certo? Ou como assim, Isabelle? Ah, sim, a página. Como assim? Ah, sim, a questão está na página 55. Logo ao lado, tá? O texto 54 e as questões que a gente está analisando está na página 55. Pronto, e essa, no caso, letra A é a resposta da página 55, da letra A. O intervalo, Isis, 3 horas, tá? Pertinho, falta o quê? 8 minutos. Aí o que não der para completar aqui, vocês podem completar em casa, tá certo? Mas a gente vai fazendo junto para ir dando as orientações, tá bom? Assim, Isis, eu ia fazer uma pergunta. Porque, assim, eu tô percebendo que tu não tava nos meses anteriores. Mas só me tira uma dúvida. Você tava participando e eu não tava vendo, porque eu não tava vendo o teu nome na chamada. Aí eu acabei computando as tuas faltas. Mas, tipo assim, tem alguma razão para você ter faltado? Porque se tiver, eu posso, fazer uma observação e justificar as faltas. Que eu tô te vendo agora, eu lembro que eu nunca... Faz muito tempo que eu não te vejo. Então tu me diz, por que você tá faltando, ou se você tem alguma... Depois você me explica e eu posso ir lá nos diários e justificar as tuas faltas. Se você explicar, tipo, direitinho por quê, certo? Pronto, já falou, pronto, pois eu vou pedir essa informação, ô Isis. Tudo bem, tranquilo, tá bom? Eu vou pedir essas informações, aí eu vou lá no diário e eu vou consertar, eu vou justificar as tuas faltas. Pronto, Luz, vamos lá, vamos pra B. No caso ele ligou pra ela ontem. Pronto, então é recente, né? É mais ou menos recente, entendi. Que no caso não me disseram ainda. Estou recebendo essa informação meio que agora também.
Vamos lá, a letra B diz o seguinte. What is paracetamol for? Essa pergunta diz o seguinte. Para que serve o remédio? Essa aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Não vai ficar tão complicado, porque a gente já sabe a seção do texto que fala sobre para que ele serve. No caso, é a terceira seção, que está escrito What is it for? Né, para que ele serve. Então, vamos lá. A gente agora sim, a gente vai dar uma lida rápida, a gente vai passar o olho nas palavras, tá? Algumas palavras são palavras-chave, tá? Eu vou até dar recomendação para vocês. Você procura a palavra-chave, por exemplo. Logo no começo da frase, está escrito assim, ó. Paracetamol is indicated in adults for reduction of fever and for temporary relief of mind to moderate pain, tá? Isso, Yasmin. Então, se você quiser, você poderia, se você quisesse colocar a resposta em inglês, você poderia colocar até pain. Porque se você for inferir pela semelhança das palavras, esse indicated significa indicado. É só uma forma diferente de falar para que ele serve. Então, cuidado, às vezes no texto você não vai ter exatamente as mesmas palavras da pergunta. Você vai ter uma palavra que dá a mesma ideia. E você, de novo, vai ter que ser esperto. Você vai ter que encontrar qual das palavras ali tem um sentido mais aproximado. Então é isso, o paracetamol ele serve para isso. No caso, ele é indicado em adultos para redução da febre, seria fever, e para alívio temporário de dores, ou alívio temporário e suave, na verdade, de dores. Certo? Então, você pode colocar até aí. Aí no fundo, ele só continua que eu vou dar aqui mais uma dica de vocabulário para vocês, tá? Essa palavrinha, essa expressão vai ser muito importante em textos, em inglês, tá? Esse such as significa o seguinte. Tais como. É o tipo de palavrinha que é bom você guardar na sua mente, porque quando você encontra ele num texto, ele te diz muito sobre o texto. Ele te diz muito sobre a continuação da frase. Que toda vez que a gente usa tais como, é porque provavelmente a gente vai introduzir exemplos. Então, a função do tais como, isso em português também, é dar exemplos. Por exemplo, eu gosto de, por exemplo, comida italiana. Tais como. Então, só pelo tais como estar presente ali, você sabe que a sequência do texto é falar dos vários exemplos do que você falou anteriormente. Ou seja, nessa frase eu daria exemplos de comida italiana que eu gosto. A mesma coisa acontece aqui no texto, porque ele está dizendo que o texto, quer dizer, está dizendo que esse remédio ele é indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores, tais como, né, such as. Então você sabe automaticamente que todas as informações depois desse such as são exemplos de dores. Então, vamos lá. Quais são esses exemplos de dores? Such as pains associated, ou seja, dores associadas with common colds. Então, de cara, a gente não vai traduzir, tá certo? Vamos só ler as palavras e ver se a gente reconhece alguma. Então, tais como dores associadas com alguma coisa comum. Alguma coisa comum. A palavra cold significa gelado. Aí você vai pensar, como assim, gelados? Porque em inglês, para falar que você está com resfriado, eles falam que você está gelado. Então você pode falar algumas dores que vêm quando você está resfriado. Que algumas pessoas sentem, né? Dores no corpo, uma coisa assim. Você fala, aí tem a palavra headache, body pain, toothache, back pain, muscle aches, and some pains associated with arthritics and menstrual cramps. Vamos lá. Aqui a gente precisa de um pouquinho de vocabulário, tá bom? No caso, a dica de vocabulário que eu vou dar para vocês, a palavra pain, que significa dor, e essa outra palavrinha super útil, tá? É a palavra ache, tá? Eu peço até que você anote a palavra ache, que significa dor. Então, toda palavra que tem ache quer dizer dor de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra head, que é cabeça, tá? Head é cabeça. Se eu escrever essa palavra, assim, ó, desculpa, head, como esqueci do A. Head. Se eu pegar essa palavra head e eu escrever com o ache, logo, logicamente, é dor de cabeça. Isso, Maria Clara. Pain quer dizer dor. Isso aí. Isso, parece, é verdade. Às vezes, alguns chutes, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, é por isso que é bom chutar, e na maioria das vezes a gente vai acertar, mas é por isso que é bom a gente ter um suporte de vocabulário às vezes. É por isso que eu tô dando alguns para vocês para ajudar. Esse ache, ele indica dor de alguma coisa, tá? E você pode aplicar isso para qualquer parte do corpo. Por exemplo,
Vamos falar aqui, hand, que é mão. Eu queria dizer assim, eu quero dizer que eu estou com, sei lá, dor na mão. Como é que eu vou compor essa palavra? Hand, ache. Hand ache, dor na mão. Inclusive, é como se fosse aquele processo que a gente estudou, de você formar novas palavras através de prefixos e sufixos. Isso no inglês funciona muito bem. Por exemplo, se eu pegasse aqui um exemplo de outra palavra, vou até deixar no chat. Heart, que é coração. Você quer dizer que você está com dor no coração? Como é que você vai escrever? Heart, ache. Dor no coração. Simples, né? Pronto, isso que a gente está vendo. A resposta já foi, Yasmin. Tá? A resposta é aquela que você colocou. Você escreve até PEN mesmo, porque para que ele serve, esse paracetamol. E é de fato para aliviar a dor e tudo mais. Aqui a gente só está vendo os exemplos de dores que o paracetamol pode aliviar. Que no caso aqui a gente tem vários, né? Dores associadas com resfriamentos, dores de cabeça, né? Headache, body pain, que body, bom a gente lembrar, body significa corpo. Sim, ainda na B, ainda assim, tá? Então, body pain, quer dizer, dores no corpo. Se toothache, tá? Vamos lá, em termos de vocabulário, tooth significa dente. Então, toothache significa dor de dentes, tá? Aí você continua, back pain, dor alguma coisa. Back é só se lembrar, tá? Questão de vocabulário também. Back quer dizer costas. Então, dor nas costas. Muscles, aches. Já sei que é dores de alguma coisa, porque tem aches, então é dor. Muscles, aches. No caso, muscle é músculo, tá bom? Então, dores nos músculos. E algumas dores associadas com esse arthritics, parece artrite. E de fato dores nos ossos, tá? Tem uma outra palavra que daria para você pegar pelo contexto. E menstrual cramps, tá certo? Pronto, é porque você tem essa palavra aqui, ó. Teeth, tá certo? Que é porque essa é questão de singular e plural. Em inglês, dentes é teeth, com i. Agora, no singular, é tooth, certo? Dente se escreve com o. E dentes se escreve com i. A gente vai ver isso aí depois também, tá? Isso entra na questão dos nomes contábeis e incontáveis. A gente vai entrar nisso, tá bom? Deixa eu ver aqui a hora. E já deu 3 horas. Aí. Pronto, você quer que eu comentar só para encerrar? E algumas dores associadas a cólicas menstruais, tá bom? Que seria menstrual cramps, tá certo? Cólicas menstruais. Pronto, é isso, tá, pessoal? Próxima aula eu vou deixar a atividade para casa para você completar e na próxima aula a gente vem comentando, tá bom? A gente vem corrigindo e comentando mais as respostas, tá bom? Então até próxima semana. Próxima aula. Tchau. Vale, acabou a aula. Graças a Deus. Pois você acredita que eu nem percebi? Eu tava quase dormindo aqui. Eu tava assistindo uns vídeos no YouTube, tinha botado o volume no mínimo. Meu Deus, Guilherme. Tô nem aí, pronto, a verdade é dita. E o recreio acaba 3h15. Tá gravando ainda, tá? Tá. E o recreio acaba 3h15. Tá certo, agora eu vou assistir, como sou obrigada a nada.